Graça e paz, povo de Deus, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal de Palavra de Deus, momento gostoso que nós compartilhamos a mensagem do Senhor. Eu quero já te convidar a deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Também compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Amém? Então vamos lá? Bom, nós estamos falando sobre o não de Deus, né, pessoal? Já fiz 2 vídeos falando sobre o não de Deus. E hoje eu espero terminar esse estudo sobre o não de Deus. No primeiro vídeo nós falamos, né, que Deus, ele falou não para Jesus ali na oração do Getsemane. Quando Jesus falou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ali nós entendemos que Jesus estava qualificado em todos os sentidos para pagar o preço por mim e por você. E naquele momento, o não de Deus para Jesus foi o sim de Deus para nós, para nos aproximarmos de Deus. No segundo vídeo, nós falamos que é propósito de Deus que nós venhamos a trabalhar, que nós venhamos a lutar pela vida, que nós venhamos a conquistar as coisas, a estudar, a ter o melhor para nós e para nossa família, e que também estamos acostumados ao sim de Deus, a ver as maravilhas, a desfrutar de uma vida maravilhosa que Deus nos deu. Comentamos ainda lá daquela passagem de João, do capítulo 10, que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então é propósito de Deus, né? Que nós trabalhemos, conquistemos, que nós lutemos, que nós venhamos a dar o nosso melhor, né? Porque o Senhor nos dá vida todos os dias para que a gente esteja aí se esforçando. Depois disso, né, para terminar o vídeo, eu falei assim que mais muitos de nós não permitimos que Jesus faça parte de todo esse momento lindo. Jesus muitas vezes não faz parte dessa vida que Ele mesmo nos deu. Aí você pode perguntar, pastora, como assim? Eu vou na igreja, eu leio a palavra de Deus, eu ouço a palavra do Senhor, né? Mensagens no YouTube, eu vou na igreja e Deus, ele faz parte. Mas nessa tarde você vai ver que muitas vezes nós não queremos e não estamos preparados para o não de Deus. Por quê? Queridos, eu quero com todo o carinho do meu coração que essa mensagem, apesar de ter ficado gravada em 3 vídeos, foi uma mensagem que eu preparei com muito carinho para que nós, como povo de Deus, venhamos a compreender uma coisa, que nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Sabe, eu e você, nós precisamos temer ao Senhor de verdade, porque hoje o que nós mais vemos são pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, mas só quer desfrutar das coisas boas que a palavra dá para ela, né? Ou para ele, como foi falado aqui, eu quero que vocês tenham vida. Ah, Jesus, então, ó, eu vou desfrutar de toda essa vida que o Senhor me deu. Mas a partir do momento que o Senhor tem que fazer parte, né, que o Senhor tem que participar dessa vida, quanto que Jesus tem participado, né? Então hoje eu quero falar que nós nos sentimos muitas vezes ofendidos com o não de Deus. Nós estamos vivendo tempos, queridos, que nós temos vivido uma geração que ela não consegue receber o não de Deus, ela se sente magoada. Eu vejo muitas vezes postagens no Instagram, no Face, né? Às vezes até mensagens no WhatsApp de pessoas se defendendo, se justificando. Olha, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor, ele fica falando que eu sou pecador. Olha, eu não vou mais naquela igreja porque onde já se viu eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Olha, onde se viu esse povo crente, eles acham que é o dono da verdade. Ah, essas pessoas ficam falando que eu sou pecador, que eu não posso viver a minha vida, né? Que eu não posso fazer o que eu quero. Então, querido, muitos de nós, até mesmo indo na igreja, estando ali, a gente vai, ouve a palavra e fala, quem esse pastor pensa que é? Quem que ele pensa que é para falar assim, apontar o dedo e falar, olha, irmão, você não pode mentir, você não pode pecar, você não pode adulterar, você não pode olhar para o outro com a intenção no coração. Não, o que é isso? Eu tenho controle sobre a minha vida. E muitos de nós nos sentimos ofendidos. Às vezes lançamos lá no Instagram, no Facebook, né, palavras ofensivas contra esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que estão falando a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda nessa tarde que, na verdade, essa ofensa tua, essa justificativa tua e minha, que nós muitas vezes queremos dar, não está sendo contra o homem ou a mulher de Deus, mas sim contra Deus. Porque, na verdade, queridos, nós precisamos entender que não
não é o homem ou a mulher em si, mas é o próprio Deus que está nos falando o que nós temos que fazer. Lembra que no vídeo passado eu falei que como pai, como mãe, nós precisamos colocar limite nos nossos filhos? Por que com Deus seria diferente? Por que Deus não pode colocar limite em mim e em você? Por que Deus não pode falar não para nós? Não, eu estou acostumado com Deus de amor, é Deus de paz, é um Deus de vida, é um Deus de desfrutar. Sim, com certeza. Lá em João 10 fala que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Só que tem mais de 40 versículos que falam sobre vida eterna. Tem mais de 20 versículos que falam sobre eternidade. E muitos mais, esses são só alguns que eu pesquisei, que falam sobre vida eterna, que fala sobre eternidade. Nós estamos focados na vida agora, nós estamos focados na vida aqui. Mas Jesus, quando ele morreu lá naquela cruz, ele estava focado numa vida eterna. Não só no que nós viemos viver aqui. Jesus foi além, porque lá na oração, quando ele ora, lá em João 17, eu quero até ler com você aqui, não está aqui marcado, deixo sempre tudo muito marcadinho, mas João 17, mas eu quero ir lá com você para você ver que Jesus, ele pensava em mim e você. João 17, no versículo 20, fala assim, quando Jesus ora por todos os crentes, e não rogo somente por estes, Jesus falando, antes de Jesus ser preso, por estes quais? Esses discípulos que estão aqui ao meu redor, essas pessoas que ouviram a minha palavra, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha só, Jesus foi além, ele falou, eu não estou orando somente por esses daqui, mas por aqueles que ainda não nasceram, eu não tinha nascido ainda, você não tinha nascido ainda, por aqueles que vão ouvir a palavra e vão crer em mim. Então, se você ouviu a palavra de Deus e você levantou a sua mão e falou, não, eu creio nessa palavra, por que nós temos dificuldade de aceitar, então, os limites que Deus nos coloca? Por que nós não aceitamos o não de Deus? Por que nós temos dificuldade de inserir a presença de Deus na nossa vida, né? Como eu falei no vídeo passado, se você falar, você vai ver. Por que temos essa dificuldade? Por que o homem, na sua limitação, ele acha que Deus não pode, né? E não cabe na sua vida. Ou melhor, não cabe na sua rotina. Por quê? Porque a verdade é, queridos, que Deus nos coloca limite. Ali naquela oração, Jesus falou, aqueles que creem em mim. Então, se eu e você, nós cremos, essa oração é para nós. Mas vamos continuar. Por que essas pessoas se sentem tão ofendidas? Gente, para pensar comigo. Meditando nessa palavra, é muito óbvio, né? Por incrível que pareça. Quando nós vamos à igreja, quando nós vemos uma palavra pela internet, quando nós vemos muitas coisas por aí, mas quando nós vemos verdadeiramente a palavra de Deus genuína, Deus falando, eu quero que você acompanhe comigo, hoje nós vamos ler bastante Bíblia também, 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16. Eu vou ler esses versículos para você ter um entendimento do que a palavra de Deus fala. João, capítulo 2, no versículo 15 e 16, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui não está falando de você trabalhar, lutar, viver, conquistar, estudar, se formar. Aqui está falando de você amar o mundo. Entendo? Tá? Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui João está falando, não ameis o mundo. Mas vamos lá, continuando. Salmo 1, um salmo bastante conhecido por todos os cristãos e que muitos cristãos gostam. Eu vou estar lendo com você, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o salmista está falando aqui? Ele está falando assim, olha, é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Queridos, Deus está nos dando instrução do que nós não devemos fazer. Está colocando limites para termos uma vida eterna. Sabe o que é a eternidade? Jesus está voltando, não podemos perder tempo em nos sentir ofendidos. Ai, porque o pastor apontou isso para mim. Ai, porque olha aqui, porque fica falando do meu defeito. A palavra de Deus está falando conosco. É para nós não seguir o conselho dos ímpios. É para nós não nos determos no caminho dos pecadores. Mas a Bíblia fala mais. Em Êxodo, no capítulo 20, vamos lá.
também bastante conhecido, você já deve saber sobre o que eu estou falando, né? Quem é conhecedor da Bíblia aí já sabe o que eu estou querendo dizer. O Êxodo, no capítulo 20, vai falar sobre os 10 mandamentos. E aqui no versículo 1, olha o que Deus começa falando. Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Quem falou? Deus. Ou seja, não sou eu que estou falando. Não é o pastor da tua igreja que está falando. Não é o seu líder religioso que está falando. Não é aquele líder de célula que está falando. É a palavra de Deus. Então Deus falou assim, olha. Então falou Deus todas essas palavras dizendo. Não te encurvarás a elas e não as servirás. Aqui Deus falando de idolatria. Você não fará para ti imagem de escultura. Você não vai se encurvar a ela. Depois, continuando aqui, eu vou pular alguns versículos, depois você pode estar lendo na sua casa, fala assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outra coisa, honra o teu pai e a tua mãe. Aqui é imperativo, honra teu pai e a tua mãe. Aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. É Deus que está falando. Deus está impondo limite. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode adulterar, você não pode matar. E isso não é só fisicamente, não, espiritualmente também. Quantos matam com palavra? Quantos adulteram no pensamento? Jesus, ele falou, olha, se você só olhar com a intenção, você já está pecando. Então, é mais grave hoje ainda, porque se você olha com a intenção, você já pecou, você já adulterou no seu coração. Você já cometeu o pecado. Então, vamos lá, continuando aqui. Levítico. Capítulo 18, vamos lá comigo. Vamos ler Bíblia. Capítulo 18, no versículo... Vamos ler o 21, depois vamos ler o 30. Diz assim, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui é Deus falando para o povo de Israel, falando a nós. Olha, a sua descendência você não vai dar para passar pelo fogo. Você não vai oferecer os seus filhos em sacrifício. Você não vai fazer esse tipo de coisa. Oferecer a deuses. Versículo 30. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós. E não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, nós sabemos muito bem o que é prática abominável. Nós sabemos muito bem o que é que não agrada a Deus. Nós sabemos muito bem, ó, antes de vós, não vos contaminar, o que nos contamina. Nós sabemos o que nos contamina. Nós sabemos aquele lugar que nós vamos que nos contamina, aquelas palavras que nós ouvimos que nos contaminam. Porque você há de ver comigo que muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, muitas vezes nós deixamos de seguir o Senhor e falamos, não, eu conheço a Deus, não, eu entendo. Mas para pensar comigo. Nós nos contaminamos com muitas coisas. Nós nos deixamos envolver pela sedução do mundo. E o primeiro versículo foi, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não está falando aqui, como eu falei no outro vídeo, de trabalho, de você se formar. Não, não está falando disso. Está falando Deus colocando limite sobre nós termos uma vida santa, uma vida reta. Então, quando você se ofende e manda mensagem, eu não sei para quem, que eu acho isso totalmente desnecessário, mas quando você manda lá, porque fica apontando meu pecado, você está falando, na verdade, contra Deus. Por quê? Nós vamos ver depois lá em Hebreus que aquele que não aceita disciplina não é filho. Então, se você não está aceitando essa disciplina, você não está aceitando do teu pastor ou do seu líder, você não está aceitando de Deus. Entenda isso. Então, vamos lá. Levítico 19. Esse vídeo vai ficar grande, mas vai ser bênção para a tua vida. Levítico 19, o 13 e o 18, eu vou ler só algumas partes. Diz assim, a partir do versículo 13, não oprimirás o teu próximo. Depois, não amaldiçoarás o surdo. Não farás injustiça no juízo. Não andarás com o mexeriqueiro. Não é porque o meu pastor falou que eu não posso ficar na casa da minha vizinha, porque não sei o que. É a palavra de Deus que está falando, querido, para você não andar com o mexeriqueiro. É a palavra de Deus que está te orientando. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Olha isso daqui. É Deus orientando. É Deus falando. É Deus nos direcionando.
o que nós não devemos fazer. Mas nós muitas vezes nos sentimos ofendidos. Onde já se viu? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ai, que absurdo. Mas vamos lá em Hebreus, no capítulo 12, ver o que Deus está falando conosco também sobre tudo isso daí. Hebreus capítulo 12. Olha aqui, queridos, o que Deus fala. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vou começar a ler a partir do versículo 5. Diz assim, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Por que a gente se sente ofendido quando a gente acha que o pastor que está nos repreendendo? Se nós somos filhos, nós precisamos aceitar a disciplina, precisamos aceitar a repreensão. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha isso, que maravilhoso. Se eu e você, nós aceitamos essa correção, então nós estamos debaixo da posição de filho. Mas se nós não aceitamos, nós somos bastardos, queridos. Pensa comigo. Ele fala assim, ó, se suportais a correção, essa palavra é maravilhosa. Deus vos trata como filhos, mas olha aqui, se suportar a correção. Porque que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta. Ou seja, se Deus está me corrigindo, te corrigindo, nos corrigindo, se você está se sentindo ofendido por alguma coisa que foi falado na tua igreja, ou mensagem na internet, de palavra de Deus genuína e verdadeira, se você está se sentindo ofendido, é a tua consciência. É a tua consciência que conhece a palavra de Deus e que está te acusando. Por quê? Porque você sabe que na palavra de Deus você precisa ter limites, você precisa também atender ao não de Deus. Então ele fala assim, ó, se você suportar a correção, você vai ser tratado como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se eu não aceito a disciplina, não sou filha. Eu sou o quê? Bastarda. Queridos, qual que é a primeira palavra que sai da boca de uma pessoa que não é filho legítimo de alguém? Quando vai ser corrigido? Qual que é a primeira palavra? Eu tenho certeza que você pensou, que você lembrou aí. Quando a pessoa ela é adotada, ou quando ela tem essa consciência e o pai ou a mãe vai corrigir, o que ele fala? Você não é meu pai, você não manda em mim. Então, quando você se sente ofendido por causa do não de Deus, não é do não do pastor, do não do teu líder, você está falando assim, você não é o meu pai. Você está falando para Deus, você não é o meu pai, eu sou bastardo, não sou seu filho. É isso que você está falando, porque é o que a palavra me diz. Então, nós temos essa atitude de uma forma inconsciente. Como? Nos sentindo ofendidos. Mas vamos lá. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Por que Pai dos Espíritos? Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que essa vida. O que Jesus conquistou para mim e para você é vida eterna. É vida eterna. Então ele fala assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Deus me corrige, te corrige para que nós venhamos a ser participantes da santidade de Deus, queridos. Para a vida eterna, porque Deus ele é santo. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, que eu falei no primeiro vídeo, de sofrimento, de dor, sabe? De gotas de sangue saindo do seu suor, foi para conquistar para nós vida eterna. Foi para que nós pudéssemos ser participantes de uma santidade e não viver do jeito que a gente quer. E aí ele fala assim, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, se eu e você, nós somos filhos, nós precisamos sim ser disciplinados, ser corrigidos e atender ao não de Deus. Então, entenda nessa tarde que se Deus ele fala não para você, é para que você tenha a vida eterna lá na frente, é para que você seja participante de uma santidade, a qual, queridos, nesse corpo corruptível não pode participar, somente um corpo incorruptível. E de que maneira nós vamos participar da santidade de Deus se nós não colocamos limites naquilo que nós fazemos, se nós não obedecemos a palavra de Deus? Você vai ver nos outros vídeos que eu falei que Jesus, ele aprendeu a obediência se sujeitando ao sofrimento. Por que não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E com esse amor de Deus, Deus está te dando tempo.
E todos os dias você abre os olhos e desfruta de todo esse amor. Mas e aí? E o limite que Deus colocou? E o não que Deus fala para você? Não andeis, não se detenha, não siga o conselho dos ímpios. Então, nessa tarde, que você tenha consciência que se você está se sentindo ofendido, não é com o homem, você está se sentindo ofendido com Deus. E que você não está sendo filho, mas está sendo bastardo. Por quê? Porque quando se é filho, se aceita a correção. Quando se é filho, você aceita o não de Deus para sua vida. Não vou andar com quem não presta, não vou adulterar, não vou matar, não vou roubar, não vou me prostituir, não vou me contaminar. O não de Deus é para mim, é para você. Para quê? Para essa vida? Para a vida eterna, para a santidade, para a santificação. Então essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa tarde. O vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui, parabéns, porque estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não conseguem ter foco naquilo que elas fazem. Muitas vezes elas se dispersam em outras coisas, mas nesta tarde você está de parabéns, porque se você ouviu essa mensagem até o final, você é filho, você é filha, você aceita e entende a correção de Deus. Então, queridos, que você possa meditar nessa passagem de Hebreus que fala que se nós somos filhos, nós precisamos aceitar a correção, precisamos aceitar o não de Deus. Deus abençoe você, que essa mensagem possa ter te edificado. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam edificadas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.